A gente sempre fala do old school, tinham vários outros preparadores também renomados. Só que assim, a gente não lembra deles numa questão de grande mídia, grande marca numa empresa assim renomada como a Max na época. Não. E o que foi legal? Quando você começou a ter um renome gigante, óbvio, né, que não vamos ser hipócritas, o título do Arnold que você ganhou em 2013, obviamente explodiu, mudou da água pro vinho. Quando muitos atletas começaram a procurar você, vieram atletas de outras marcas, se é que tinham as marcas Sim. na época, como você lidou com essa situação e como a Mari, entendendo a sua importância no mundo do fisiculturismo, lidou, falou, Júlio, ó, você só vai treinar o time da Max ou não, Júlio? Aí é o seu trabalho. E... A Mari, ela nunca se opôs a eu treinar qualquer um atleta. A Suplay nunca se impôs. Nunca teve uma política, ó, você não deve treinar nenhum atleta desse time porque ele é concorrente direto nosso. Nunca teve. Esse empecilho. O que aconteceu foi que as empresas começaram a entender que esse era o jogo. Então as empresas realmente começaram a buscar especialistas, né? Um deles era o Pacho, você tem o High Millet hoje, você tem outros grandes treinadores Panaim mesmo, sim, que são caras assim que tem um time de atletas extremamente competitivo, mas que veio crescendo. Por quê? Porque eles começaram a entender que eles precisavam também divulgar o trabalho deles na internet. Então assim, quem foi o cara que começou a divulgar? Não estou falando que eu fui o primeiro, não quero esse título também, mas eu fui o cara que começou a dar mais a cara na internet e mostrar a preparação do atleta. Na época, o Rafael Brandão. Por quê? Porque era uma época que eu já estava out, eu tinha perdido meu pai, então não estava mais competindo. Então, de 2014 até 2019, eu fiquei parado das competições, só focado como preparador. Sim. Né? Mas você foi o primeiro, Júlio? Teve algum treinador em empresa que veio antes? Eu tô tentando puxar. Não, teve, assim, eu mesmo, pra te falar a verdade, eu já assistia muito e buscava bastante informação. Eu havia visto... O Panaim sempre teve empresas. Então, exatamente o Panaim. Eu vi o Panaim... Só que o diferencial da Max foi realmente o Diário de Campeão. Exato. Foi mostrar isso, né? Eu vi o Panaim, assim, treinando a Lucelena, que foi uma atleta formidável da década de 90, que acabou falecendo. Mas assim, eu vi um retrato vago de um treinador, um vídeo. É que era o treinador. Vídeo. Eu via muito da época da Anne, né? Sim. Só que acho que a diferente foi que a Max levou isso pra dentro da Max. Isso. Né? A Max foi a primeira empresa que pegou assim e falou, não, a gente vai mostrar qual que é a preparação, qual que é a vida de um atleta. Tanto é que o Diário de um Campeão é um clássico que todo mundo gosta, todo mundo que fala, cara, a melhor série que tiveram do YouTube até hoje foi o Diário de um Campeão. Tanto que quando eu fui pra Integral, foi só em 2018. Então foi bastante tempo depois. E foi uma visão do Renato. Sim. O Renato já observando. O Renato tinha ido... Não, acho que foi 2019. É que ele fazia um trabalho com a BTV. O primeiro Brandão Classic que teve, ele foi competir. Aí ele fez um treino comigo naquela semana. E ele gostou do treino. Ele falou, cara, eu tinha que trazer você pro time. Você tinha que ser o treinador da marca. E ele falou assim, você tem potencial para ser reconhecido como um dos melhores treinadores do Brasil. Só que você não tem a mídia. O Júlio, ele tem toda a mídia lá na Max e ele mostra o trabalho dele. Então ele tem esse reconhecimento. Exato. É que o Júlio funcionou... a mesma visão. O Júlio funcionou no que a gente chama também de offline, que tem um público muito gigante offline. Então, por exemplo, os atletas dele começaram a dar muito resultado. Pô, quem que te prepara? Júlio Balestrin. Aí foi o boca a boca, boca a boca. Eu acho que o exponencial, na época, ainda falando da grande... É o que? A sacada do marketing. Então, todo mundo fala, né? Pô, fulano merece, mas assim, o atleta tem que saber se vender dentro de uma empresa. É uma via de dois caminhos que tem que ser bom para as duas partes. Ponto. Na época, acho que os dois divisores foi o Diário de Campeão e a Casa dos Campeões. Sim. Porque foi o primeiro que deu oportunidade para vários atletas desconhecidos. Japamorfo, Bico, Felipe Moraes. O próprio Fabrício também. Fabricinho, entendeu? Que foi o quê? Um reality show, um Big Brother, maromba, que mostrou o dia a dia, então, como cozinha, como que acorda, como que é o humor, como é a convivência. E dando oportunidade para as pessoas entrarem na empresa. Cara, isso foi uma sacada gigante. Sabia que eu fui selecionado para a primeira Casa dos Campeões? Você foi? Que é isso, Pacho? Eu tava competindo na época. Então foi eu que selecionei.
E daí eu fiz toda a seleção e Não fui foi eu que fiz a aprovado. seleção. Quando chegou, falando que eu fui aprovado, eu tinha rompido o bíceps. Na mesma época. Aí você fala assim, eu fui reprovado, então foi eu que reprovei. Aí não deixaram você entrar, então fui eu que não Não, deixou. daí teria competição. Eu não lembro com quem eu falava. Era alguém do marketing que eu conversava. Era o César, provavelmente. Era uma mulher. Uma mulher? É. Na época, então, devia ser a Mariana. A Mariana. Aí, Lembro da Mari. Aí eu falei, ó, ela falou, eu fui falar com ela como que ia ser. Não, vai ter a preparação, vai ter uma competição. Eu falei, mas não tem condição. Daí eu abri mão. Sim. Mas era pra eu estar na primeira lá. Olha aí. Já pensou se você entra como atleta Max? Talvez não Caramba. teria dado certo, né? Você imagina, eu seria o treinador do Pacho.